Eu sempre imaginei que o dia do casamento da minha filha seria um dos momentos mais importantes da minha vida, não apenas por vê-la realizar um sonho, mas porque para mim seria a confirmação de que, apesar de todos os tropeços, eu tinha conseguido criar alguém capaz de trilhar seu próprio caminho. Acompanhei cada etapa desde a infância, cada febre, cada caderno novo no início do ano letivo, cada conselho dado em momentos em que ela acreditava estar perdida. Era natural que eu me visse nesse lugar de importância, esperando pelo convite formal, pelo vestido, pelas flores, pelo dia em que estaria ali, entre os olhares orgulhosos, sentada na primeira fileira. Mas os dias foram passando e, estranhamente, nada chegava. A princípio, pensei que fosse apenas descuido. Afinal, em meio aos preparativos, tantas coisas podem escapar. Mas a ausência de qualquer palavra começou a pesar em mim como um silêncio ensurdecedor. Eu ligava para minha filha com frequência, e embora ela sempre atendesse, as conversas estavam mais frias. Ela falava de assuntos gerais, evitava entrar em detalhes, e quando eu tentava sondar sobre os planos da cerimônia, desviava rapidamente. Não havia nada concreto, nenhuma menção à data, e dentro de mim crescia aquela sensação incômoda de que algo não estava certo. Ainda assim, mantive a esperança. Talvez estivessem guardando como surpresa, pensei. Talvez quisessem me poupar da ansiedade até que tudo estivesse resolvido. Mas a intuição, essa voz que tantas vezes ignorei no passado, não parava de me cutucar. As redes sociais eram um reflexo distorcido da realidade, mas nelas eu via sinais que confirmavam minhas suspeitas. Uma amiga em comum comentava sobre provar vestidos, um primo distante compartilhava frases sobre casamentos e felicidades futuras. Eu observava, em silêncio, cada pedacinho desse quebra-cabeça que se montava diante de mim, mas que parecia não reservar lugar para minha presença. Ainda assim, eu me agarrava à ideia de que não podia ser real, que não havia motivo para me excluir de um momento tão importante. Afinal, eu era a mãe. Quem mais teria o direito de estar ali, se não eu? Nas noites em que não conseguia dormir, passava em revista tudo o que havia feito ao longo dos anos, como se buscasse encontrar algum erro grave que justificasse aquele afastamento. Lembrava dos dias em que trabalhei dobrado para garantir que ela tivesse acesso à faculdade, dos anos em que sacrifiquei meus próprios sonhos para que os dela pudessem florescer. Será que tudo isso havia sido em vão? Será que na cabeça dela minha função tinha se encerrado no momento em que ela encontrou alguém para dividir a vida? Essas perguntas ecoavam sem resposta, corroendo lentamente minha confiança. Quando finalmente decidi perguntar diretamente, percebi que era mais do que necessidade. Era sobrevivência emocional. Eu precisava ouvir da boca deles, clara e objetivamente, quando seria o casamento. Já não suportava mais viver nesse limbo entre a expectativa e a rejeição silenciosa. Foi então que me preparei, como quem se arma para uma batalha, e resolvi enfrentar o que viesse. Mas antes dessa conversa decisiva, houve um detalhe que ainda me marcou profundamente: a ausência de qualquer gesto, por menor que fosse, de consideração. Nem mesmo um telefonema curto para avisar que as coisas estavam corridas, nem uma mensagem rápida para tranquilizar meu coração. O que vinha era o contrário. Cada dia, a mais, sem notícias, era como um tijolo colocado na parede que me separava deles. Dentro de mim, a ferida se abria mais, mas ao mesmo tempo, algo diferente também se formava. Não era apenas tristeza, havia uma ponta de desconfiança, uma faísca de raiva ainda contida. Eu sabia que havia algo escondido por trás desse silêncio. E se de fato eles estavam tentando me afastar, isso não era apenas uma escolha deles, mas uma declaração sobre quem eu era para eles naquele momento. Alguém descartável. Essa ideia me esmagava, mas também me preparava. No fundo, eu sentia que a ausência do convite não era descuido, nem surpresa planejada. Era uma decisão. E se era uma decisão, eu precisava estar pronta para ouvir da boca deles a confirmação cruel. O convite nunca veio, e essa ausência, mais do que qualquer palavra, já dizia tudo. Ainda assim, eu seguia em frente, porque precisava ter certeza. Precisava perguntar.
Precisava encarar o silêncio de frente e ouvir, mesmo que doesse, qual era a verdade que escondiam de mim. E foi com essa mistura de dor, desconfiança e uma ponta de dignidade ferida que me aproximei daquele momento em que finalmente as máscaras cairiam. Eu não sabia ainda como seria a resposta, mas já intuía que a vida estava prestes a me mostrar, com clareza brutal, o quanto eu havia sido colocada à margem daquilo que, por direito, deveria ser também meu. O peso do silêncio que eu carregava havia se tornado insuportável, como uma pedra presa ao peito que me impedia de respirar com naturalidade. A cada dia que passava sem resposta, minha mente inventava cenários para preencher o vazio, e nenhum deles me trazia alívio. Era como se estivesse diante de um corredor escuro, sabendo que no final dele havia uma porta, mas sem saber se, ao abri-la, encontraria um abraço ou uma sentença. Quando finalmente decidi perguntar sobre a data do casamento, minha intenção não era causar confronto, apenas me situar, mostrar que, apesar da ausência de um convite, eu ainda estava ali, disponível, pronta para ocupar o lugar que acreditava ser meu por direito. Carregava comigo uma esperança quase infantil, aquela que insiste em acreditar que tudo pode ser esclarecido com uma conversa simples, que talvez tudo fosse apenas um mal-entendido. Foi em um encontro rápido, quase casual, que a oportunidade surgiu. Eu havia decidido que não faria perguntas por telefone. Não queria ouvir respostas atravessadas pela distância fria de uma ligação. Queria olhar nos olhos, perceber os silêncios, sentir a verdade não dita nas expressões. Encontrei meu genro em frente à casa deles, um homem que desde o início demonstrava pouco apreço por mim, sempre com aquela postura arrogante de quem se acredita acima dos outros. Ele estava no carro, ajeitando algo no porta-malas, quando me aproximei. O coração disparava como se eu fosse uma criança prestes a enfrentar uma prova decisiva, mas ainda assim respirei fundo e deixei que a pergunta saísse de forma clara e direta. Afinal, quando será o casamento? Por um breve segundo, pensei ter visto em seu rosto uma expressão de desconforto, um sinal de que havia ali algo a ser escondido. Mas a reação que veio em seguida foi muito mais dura do que qualquer silêncio poderia ter sido. Ele ergueu os olhos, sorriu de forma sarcástica e respondeu com um tom que mais parecia um corte afiado. Foi ontem, só para a família de verdade. As palavras caíram sobre mim como um soco inesperado. Não houve pausa, não houve espaço para explicações ou justificativas. Apenas aquela frase cruel que ressoava em minha mente como um eco interminável. Fiquei imóvel, sem saber como reagir. Senti o sangue sumir do meu rosto, as pernas tremerem levemente, como se a terra tivesse se aberto sob mim. O que ele acabara de dizer não era apenas uma exclusão, era uma sentença de rejeição. Família de verdade. Era isso que ele acreditava, que eu não fazia parte daquilo que ajudara a construir, que minha presença não tinha valor suficiente para ser considerada digna de testemunhar a união da minha própria filha. Era mais do que humilhação. Era como se me arrancassem a identidade de mãe e me reduzissem a uma estranha qualquer, descartável, sem laços, sem importância. No instante em que ouvi, meu primeiro impulso foi negar, tentar acreditar que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, uma provocação exagerada. Mas o olhar dele não deixava espaço para dúvidas. Era sério, era cruel, era intencional. Ele queria que eu sentisse a dor da exclusão. Queria marcar meu lugar como alguém que não pertencia ao círculo que ele agora controlava. E o que mais me feriu não foi apenas a frase em si, mas a certeza de que minha filha havia permitido aquilo, havia participado desse acordo de silêncio e ausência. Voltei para casa em um estado de torpor, cada passo pesado como se o chão me puxasse para baixo. A frase dele não saía da minha cabeça. Família de verdade. Eu repetia mentalmente, tentando entender em que momento eu havia deixado de ser isso, ou se para ele eu nunca havia sido. Passei a noite em claro, sentada à mesa da cozinha, olhando para as paredes como se buscasse nelas algum sinal de resposta. A casa parecia mais vazia do que nunca, como se tivesse sido despojada não apenas de pessoas, mas de significados.
Foi nessa madrugada que compreendi que o silêncio que eu mantinha até então, aquele que ele interpretava como fraqueza, poderia ser a minha arma mais poderosa. Eu não precisava responder à altura naquele instante, não precisava gritar, não precisava chorar diante dele. A crueldade de suas palavras já havia revelado quem ele era, e talvez, sem perceber, ele também tivesse revelado que eu possuía algo que ainda os prendia a mim, algo que ele parecia ter esquecido no momento em que me desprezou. Porque enquanto repetia em minha mente sua frase cruel, uma lembrança veio como um lampejo. A casa em que eles moravam ainda estava no meu nome, o financiamento ainda corria sob minha responsabilidade. E, de repente, percebi que o jogo não estava perdido. O convite que nunca veio e a exclusão cruel eram apenas o início de uma história que ainda teria desdobramentos. Eu havia sido colocada para fora daquilo que me era de direito, mas talvez em breve fosse ele quem sentiria o peso de estar de fora, implorando por aquilo que julgava já ser seu. Naquele momento, ainda não havia ação, apenas a dor bruta e a indignação latejante. Mas sob essa superfície, algo começava a nascer, uma decisão silenciosa de não aceitar ser apagada, de não permitir que aquele sorriso de desprezo fosse a última palavra. Eu sabia que haveria um dia em que ele ligaria de volta, não para zombar, mas para implorar, e eu estaria pronta. Nos dias que se seguiram àquela frase cruel, eu mergulhei em um silêncio profundo, não por falta de palavras, mas porque percebi que qualquer reação imediata teria sido interpretada como fragilidade ou desespero. Havia algo de estratégico em permanecer quieta, em não oferecer a eles o espetáculo de minha dor explícita. E embora por dentro eu sangrasse, por fora mantive a compostura. O silêncio é uma arma que poucos sabem usar. E naquele momento, ainda que dilacerada, eu escolhi usá-lo como escudo. Voltei para casa e deixei que eles acreditassem que tinham vencido, que aquela exclusão tinha me reduzido a nada, que eu não passava de uma figura apagada que poderia ser esquecida sem resistência. Mas cada hora em que me mantive calada foi também uma hora em que refleti sobre o peso real daquela situação, sobre o alcance do poder que ainda detinha, sobre os vínculos que, mesmo ignorados, permaneciam firmes em documentos e contratos que jamais poderiam ser rasgados pelo sarcasmo de um sorriso. Era curioso observar como o mundo ao redor continuava a girar, como se nada tivesse acontecido, enquanto dentro de mim a vida se rearranjava em silêncio. As pessoas na rua carregavam sacolas, crianças iam para a escola, vizinhos conversavam sobre banalidades, e eu, ao atravessar tudo isso, parecia uma sombra, carregando em mim uma revolução que ainda não tinha forma. Nas noites insones, sentada na poltrona gasta da sala, eu repetia para mim mesma a cena em que ouvia aquelas palavras. Foi ontem, só para a família de verdade. A cada repetição, o impacto diminuía, e no lugar da dor crua começava a surgir um senso de clareza. Eles acreditavam que o silêncio me reduzia, mas o que não sabiam é que, ao me negar palavras, me obrigavam a organizar meus pensamentos, a transformar ferida em estratégia. Lembrei-me então de algo fundamental. A casa onde minha filha e aquele homem viviam não era deles, era minha. Eu havia colocado meu nome no financiamento, eu havia feito os primeiros pagamentos, eu havia cedido quando pedi a eles que se organizassem financeiramente, e o acordo era claro. Eles cuidariam das parcelas seguintes, mas a propriedade, até a quitação final, continuaria vinculada a mim. Durante todo aquele tempo, talvez tenham se convencido de que eu já não tinha mais poder sobre aquilo, de que o lar em que riam, brindavam e me excluíam já era a posse definitiva deles. O silêncio que mantive, longe de ser rendição, era apenas o espaço necessário para que essa verdade florescesse dentro de mim com uma nitidez incontestável. Enquanto eles postavam fotos sorridentes em redes sociais, celebrando um casamento no qual não tive lugar, eu sorria sozinha, não por felicidade, mas por ironia. Eles acreditavam que tinham apagado minha importância, mas mal imaginavam que os alicerces de sua vida material ainda dependiam de mim. Minha ausência na festa que tanto alardearam era, na verdade, apenas a face visível de um erro que logo cobraria seu preço.
Eu me lembrava dos detalhes de cada assinatura no contrato, dos prazos estipulados, da responsabilidade legal que ainda recaía sobre mim. Era como segurar uma chave invisível que eles haviam esquecido existir. Uma chave que não abria portas de salões iluminados, mas controlava as paredes que sustentavam o teto sobre suas cabeças. Nessa quietude, percebi que o maior erro deles havia sido confundir minha calma com fraqueza. Não era a primeira vez que eu via alguém se enganar ao interpretar meu silêncio. Quando minha filha era pequena e eu passava noites em claro cuidando de sua saúde, muitos achavam que eu não reclamava porque não sentia o peso. Quando aceitei trabalhos duros para sustentar a casa, havia quem pensasse que eu tinha vocação para carregar fardos sem jamais me revoltar. O que poucos compreendiam é que eu sempre soube esperar, sempre soube suportar, até que o tempo me entregasse a oportunidade certa de agir. E naquele momento, percebi que a vida me oferecia novamente a chance de usar essa característica como arma, não mais apenas como sobrevivência. Era doloroso imaginar que minha filha, de alguma forma, havia consentido com aquela exclusão. Mas até esse pensamento eu aprendi a guardar comigo, sem transbordar em acusações precipitadas. Talvez ela estivesse cega pelo encanto do marido, talvez tivesse se convencido de que aquilo era normal. O tempo mostraria em que medida ela havia participado da crueldade. O que importava, por ora, era que eu não deixaria aquele homem acreditar que seu desprezo passaria impune. Ele me veria cedo ou tarde não como a figura frágil que imaginava, mas como a peça central que sustentava a vida confortável que agora começava a desmoronar. E assim segui, em silêncio, mas não inerte. Organizei meus papéis, revisei documentos, conferi prazos e datas. Passei os dedos sobre as cópias do contrato como quem acaricia uma arma guardada no fundo de uma gaveta. O silêncio, que eles acreditavam ser fraqueza, se tornava o pano de fundo perfeito para o próximo ato. Deixei que continuassem acreditando que eu estava abatida, que a exclusão havia me silenciado de vez. Mal sabiam que esse silêncio era apenas o intervalo antes da música mudar de tom. Com o passar dos dias, comecei a sentir que algo inevitável se aproximava. O desprezo que ele me dirigira, aquela frase venenosa, logo cobraria seu preço. Não demoraria muito para que o telefone tocasse, e do outro lado, a voz arrogante soasse diferente, trêmula, desesperada. Porque, afinal, quem controla as bases de uma casa não é quem desfila sorrisos em fotos, mas quem sustenta a estrutura com esforço e nome. Eu não precisei dizer nada ainda, não precisei mover nenhuma peça. Bastava esperar. O silêncio que eles confundiam com fraqueza era, na verdade, o som de suas próprias armadilhas se fechando, lentamente, sem que percebessem. As primeiras imagens chegaram como facadas silenciosas, surgindo na tela do celular quando menos esperava, como se o próprio destino tivesse decidido esfregar na minha cara aquilo que eu já sabia, mas ainda tentava negar. Fotografias do casamento começaram a aparecer em redes sociais, compartilhadas por parentes distantes, amigos de infância da noiva, colegas de trabalho do genro. Cada foto era um retrato cuidadosamente construído de felicidade e perfeição. A decoração impecável, as flores em arranjos luxuosos, a mesa farta de doces, o vestido da minha filha reluzindo sob a luz artificial de lustres caros. Ela sorria, sempre sorria, em cada clique, ao lado dele, cercada de pessoas que celebravam como se aquele fosse o ápice de suas vidas. Mas em nenhum enquadramento havia espaço para mim. Em nenhum registro se percebia a ausência da mãe, como se eu nunca tivesse existido. Olhei cada imagem com um misto de dor e incredulidade. A ausência de meu rosto, de minha presença, não era notada por ninguém, nem mencionada em nenhuma legenda. Era como se a estratégia tivesse sido perfeita. Me apagar não apenas fisicamente, mas simbolicamente, reescrevendo a história de minha filha como se tivesse nascido para aquele momento sem que eu tivesse qualquer participação. Em público, a narrativa era impecável. Eles eram a família de verdade, o casal perfeito, a celebração ideal. O mundo via apenas brilho e felicidade.
Mas eu, por trás da tela, via também as rachaduras invisíveis, aquelas que não surgem nas fotos, mas que começam a se abrir quando a verdade é encoberta por máscaras tão bem ensaiadas. Os comentários se multiplicavam. Casal lindo! Que festa maravilhosa! Parabéns aos noivos e à família! Li cada palavra com um nó na garganta. Ninguém parecia questionar quem faltava. Ninguém se perguntava onde estava a mãe da noiva. Talvez porque a ausência fosse conveniente, talvez porque a versão apresentada fosse tão convincente que ninguém ousava duvidar. A máscara social funcionava. Eles haviam conseguido construir um espetáculo onde a minha exclusão não apenas acontecia, mas era invisível. E, nesse espetáculo, eu era apenas uma espectadora indesejada, condenada a assistir de fora aquilo que por direito deveria ter sido também meu. No entanto, à medida que os dias passavam e as imagens continuavam a circular, percebi que o efeito não era apenas de dor. Algo dentro de mim começava a se transformar. O sorriso estampado nas fotos, que antes me feria, agora me parecia cada vez mais falso. A ausência de espontaneidade em certos olhares, a rigidez de algumas poses, a necessidade quase desesperada de mostrar perfeição. Tudo isso denunciava uma fragilidade por trás da fachada. Quanto mais eles tentavam exibir uma vida sem falhas, mais claro ficava para mim que havia medo ali, um receio de que a realidade pudesse escapar pelas frestas. Eu não comentei nada, não confrontei, não pedi explicações. Permiti que acreditassem que minha reação seria apenas o silêncio, o mesmo silêncio que já confundiam com derrota. Mas por trás desse silêncio, eu observava, analisava e, acima de tudo, esperava. Sabia que uma máscara tão bem costurada não poderia durar para sempre. A vida real, diferente das fotos, cobra responsabilidades. O palco pode estar cheio de luzes, mas os bastidores permanecem escuros e sujos. E era nesses bastidores que eu ainda tinha presença, que eu ainda detinha algo que eles haviam ignorado: o poder sobre a casa em que construíam essa imagem de perfeição. Às vezes, nas madrugadas em que me via sozinha diante do celular, revisitando aquelas fotos, pensava em como minha filha poderia ter se sentido no fundo. Será que em algum momento do brinde, da dança, do corte do bolo, ela pensou em mim? Será que sentiu o vazio de não me ver na primeira fileira? A ausência de um abraço de mãe que nem todas as flores do mundo conseguem substituir? Eu não tinha resposta. E isso talvez fosse a parte mais dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, eu me agarrava à convicção de que, em algum momento, a máscara cairia. Porque nenhuma festa, por mais luxuosa que seja, consegue apagar completamente a verdade. A festa sem mãe foi exibida como triunfo, mas eu sabia que, silenciosamente, era também o início da queda. Porque quando se constrói felicidade sobre exclusão, o preço cedo ou tarde se apresenta. E enquanto eles celebravam sob os holofotes, eu, na penumbra, permanecia paciente. Não precisava correr, não precisava me desesperar. Eles haviam me apagado das fotos, mas não poderiam apagar meu nome dos documentos que sustentavam o teto sob o qual agora fingiam viver em harmonia. Essa certeza me acalmava. Eles riam, dançavam e brindavam, mas eu sabia que o baile teria fim, e quando as luzes se apagassem, eu ainda estaria lá, invisível para as câmeras, mas presente onde realmente importava. Assim, a festa sem mãe não foi apenas um retrato da minha exclusão, mas a confirmação de que minha estratégia estava certa. Deixei que acreditassem no espetáculo. Deixei que se embriagassem com seus aplausos e elogios, porque quanto mais alto subissem nesse palco falso, mais dolorosa seria a queda. O tempo seria meu aliado, e em breve as máscaras cairiam não diante de mim, mas diante da própria vida, que não perdoa arrogância nem ingratidão. Não foi preciso muito tempo para que o verniz da perfeição começasse a se desgastar. Toda fachada tem suas rachaduras, e mesmo aquelas mais cuidadosamente pintadas não resistem ao peso da realidade. As fotos do casamento ainda circulavam nas redes sociais quando o telefone tocou pela primeira vez, em uma manhã abafada que carregava no ar o cheiro de tempestade prestes a cair.
Reconheci o número imediatamente. Era o dele. Meu primeiro impulso foi não atender, deixar que a chamada caísse na caixa postal. Mas algo dentro de mim, talvez uma mistura de curiosidade e previsão, me fez deslizar o dedo pela tela e ouvir o que ele tinha a dizer. Do outro lado da linha, a voz que tantas vezes me soara arrogante vinha carregada de nervosismo. Ele tentava disfarçar, mas havia pressa nas palavras, um tom entrecortado que denunciava a ansiedade de quem estava com o chão fugindo sob os pés. Disse, quase sem respirar, que a parcela da casa estava atrasada, que o banco já havia enviado uma notificação e que ele precisava saber se eu tinha pago. Foi a primeira vez, em muito tempo, que ouvi algo diferente da altivez venenosa que me lançara dias atrás. Aquele homem que, diante de mim, proclamara que a celebração fora só para a família de verdade, agora soava desesperado, e esse contraste me atingiu como uma revelação. A máscara da segurança começava a rachar. Mantive a calma, mesmo sentindo o coração acelerar. Não havia pressa em responder. Não havia necessidade de apaziguar sua angústia. Ouvi cada palavra e, no silêncio entre uma frase e outra, deixei que ele próprio se afogasse no desespero de suas preocupações. Quando finalmente interrompi, foi com a voz mais serena que pude reunir. A parcela está atrasada? Perguntei como se não soubesse, como se aquela notícia fosse novidade para mim. Ele confirmou, com uma irritação mal contida, que sim, e que o banco estava cobrando providências. Senti quase um gosto metálico na boca antes de pronunciar as palavras que vinham maturando em mim desde o dia em que ele me lançou ao vazio com aquele sorriso cruel. Ah, murmurei suavemente. Eu pensei que você já soubesse. Houve um silêncio do outro lado. Um vazio que durou apenas segundos, mas que pareceu se estender por uma eternidade. Eu podia ouvir sua respiração pesada, o atrito de um homem tentando encontrar respostas, tentando reorganizar dentro da própria mente a estrutura que acreditava sólida. A casa, o casamento, a vida confortável, tudo isso se apoiava naquilo que ele julgava já estar garantido. Mas a verdade começava a se impor. Nada daquilo era realmente dele. Desliguei logo em seguida, sem prolongar a conversa, deixando-o com as próprias perguntas sem resposta. Fiquei sentada à mesa da cozinha, olhando pela janela, enquanto a chuva finalmente desabava em grossos pingos que batiam no vidro e deslizavam em caminhos tortos. Pensei em como era simbólico aquele cenário. A tempestade que vinha de fora, inevitável, refletia a que já se armava na vida dele. Pela primeira vez desde a humilhação que sofri, senti um sopro de justiça, não aquela formal e distante dos tribunais, mas a justiça crua que a vida impõe quando alguém se envaidece demais do poder que acredita possuir. Nos dias que se seguiram, novas tentativas de contato surgiram. Ele me ligava em horários improváveis, deixava mensagens curtas e ríspidas, como se quisesse disfarçar a necessidade com agressividade. Eu lia cada uma delas sem pressa, sem responder, como quem observa um peixe debater-se preso na rede. Em uma delas, o tom já não era de arrogância, mas de súplica velada. Falava em resolver as coisas em conjunto, mencionava a importância de pensar na família. Ironia amarga, pensei. Para mim, ele havia declarado que eu não era família quando me excluiu do casamento. Agora, de repente, essa palavra era usada como moeda de negociação, como corda lançada para tentar se salvar do afogamento. Minha filha, até então silenciosa, começou a surgir em pequenas brechas. Uma mensagem tímida, uma ligação hesitante, um pedido para que conversássemos. Era difícil entender até que ponto ela estava envolvida, se também compartilhava da arrogância do marido ou se havia sido engolida pela força dele. Mas mesmo em sua voz, havia algo que me dizia que a estabilidade que tentavam mostrar ao mundo estava ruindo. A festa perfeita já não era lembrada como triunfo, mas como sombra, porque nenhum vestido, nenhum brinde, nenhuma foto consegue sustentar o peso das dívidas e das verdades esquecidas. Enquanto isso, eu permanecia em silêncio, mas um silêncio ativo, cheio de sentido. Revisava novamente os documentos, confirmava prazos, certificava-me de cada detalhe.
A cada página lida, sentia crescer em mim a certeza de que o desespero deles não era passageiro, mas apenas o início de uma longa sequência de fissuras. A primeira já estava aberta com aquele telefonema, e outras viriam, inevitáveis. E eu, que antes havia sido apagada das fotos e das celebrações, agora me tornava a sombra que rondava cada passo deles, lembrando-os de que a vida que tentaram construir sem mim não podia se sustentar sem a base que ainda estava sob meu controle. Naquela noite, antes de dormir, repeti para mim mesma a frase que havia dito com calma. Ah, eu pensei que você já soubesse. Era quase um mantra, uma lembrança de que a justiça não precisa sempre de gritos ou confrontos diretos. Às vezes, basta o silêncio firme e a paciência de esperar o momento certo para que a verdade se imponha. O telefone do desespero tinha tocado pela primeira vez, e eu sabia que ainda tocaria muitas outras. A primeira fissura estava aberta, e por mais que tentassem remendar, a parede nunca mais seria a mesma. Depois daquele primeiro telefonema em que o desespero dele ficou tão evidente, eu soube que a maré havia começado a mudar, mas não imaginava ainda como seria ouvir, repetidas vezes, a mesma voz que um dia me ferira com desprezo, agora embargada por uma necessidade que já não conseguia disfarçar. Os dias se arrastaram com uma cadência curiosa. De um lado, eu assistia a vida seguir seu curso normal, os vizinhos falando de coisas banais, a cidade funcionando como sempre. Do outro, havia a sombra constante das mensagens e chamadas que eu recebia dele, cada vez mais urgentes, cada vez mais pesadas. E eu, que antes era tratada como uma intrusa indesejada, agora era a única pessoa capaz de oferecer o que ele precisava. A ironia dessa situação me fazia respirar fundo e refletir sobre como a vida se encarrega de reorganizar os papéis quando menos se espera. Foi em uma tarde cinzenta, quando a chuva insistia em tamborilar no telhado, que atendi novamente. Ele começou a falar rápido, atropelando as palavras, como se a pressa pudesse esconder a gravidade da situação. Disse que o banco pressionava, que a dívida estava crescendo, que precisava que eu resolvesse aquilo logo, porque era a casa onde ele e minha filha viviam. Era o lar que sustentava a imagem perfeita que tentavam vender. Eu ouvi, calma, sem interromper. E quando finalmente sua fala cessou, deixei que o silêncio pesasse entre nós, como se cada segundo fosse uma pedra amarrada à sua garganta. Então respondi com a voz baixa e firme, carregada de uma serenidade que só vem a quem sabe exatamente o que está fazendo. Ah, eu pensei que você já soubesse. O silêncio do outro lado da linha foi quase palpável. Eu imaginei sua expressão, talvez uma mistura de raiva e incredulidade, como alguém que se vê diante de um enigma que não sabe resolver. Essa simples frase, dita com suavidade, era mais cortante do que qualquer grito. Ela carregava a lembrança do que ele havia me dito. Foi ontem, só para a família de verdade. Agora, devolvia-lhe o mesmo veneno, mas com elegância, com a calma de quem não precisa levantar a voz para se impor. Eu não precisava dizer mais nada, não precisava explicar. Apenas lembrava a ele que tudo o que julgava seguro, na verdade, estava alicerçado em um nome que não era o dele. Desliguei sem pressa, e enquanto o telefone repousava sobre a mesa, senti uma onda de alívio. Não porque tivesse vingado minha dor, mas porque havia percebido que, pela primeira vez, eu tinha recuperado o controle. O jogo virara, e não porque eu tivesse gritado ou me humilhado em busca de reconhecimento, mas porque simplesmente deixei que a realidade se apresentasse nua e crua. A casa não era dele. Nunca havia sido. Ele poderia rir, me humilhar, me excluir das fotos e das celebrações, mas não poderia alterar os documentos que ainda traziam meu nome como responsável. E essa era a verdade que agora o atormentava. Nos dias seguintes, as chamadas se multiplicaram. Eu já não atendia todas, mas lia as mensagens, cada uma mais contraditória que a anterior. Ora, ele me escrevia em tom de súplica, dizendo que deveríamos agir como família e resolver tudo juntos. Ora, me agredia, insinuando que eu estava colocando minha própria filha em risco ao não agir rapidamente. Li cada linha com uma calma quase fria,
como quem observa um animal preso em armadilha, tentando escapar de qualquer jeito, atacando e implorando ao mesmo tempo. Não me apressei, não mudei meu tom, apenas mantive o silêncio estratégico, porque agora não havia mais dúvidas. O poder estava em minhas mãos. Minha filha, por sua vez, começou a dar sinais de desconforto. Tentava me ligar em horários mais reservados, falava em voz baixa, como se não quisesse que ele ouvisse. Pedia que eu reconsiderasse, dizia que a situação estava difícil, que não queria perder a casa. E por mais que minha compaixão por ela permanecesse, era impossível não sentir a distância que se havia criado entre nós desde o dia em que ela me permitiu ser excluída. Eu ouvia sua voz e lembrava das fotos sorridentes, da ausência de meu rosto em todas aquelas imagens. E embora a dor ainda estivesse ali, começava também a nascer um entendimento claro. Ela precisaria aprender a diferença entre amor verdadeiro e submissão a um homem arrogante. Talvez esse fosse o preço que a vida estava cobrando agora. Eu seguia, enquanto isso, fortalecendo-me em silêncio. Revisei novamente os contratos, conferi prazos, consultei advogados discretamente para confirmar que tudo ainda estava legalmente em minhas mãos. Cada detalhe confirmado era como um tijolo no muro que eu erguia entre a arrogância dele e a minha dignidade. Eu já não era a mãe humilhada diante da porta fechada de um salão de festas. Eu era a mulher que, em silêncio, segurava as chaves daquilo que eles chamavam de lar. E essa certeza era mais poderosa do que qualquer brinde ou fotografia poderia jamais ser. A resposta gelada que dei, simples e curta, ecoava dentro de mim como um lembrete de que não precisava mais correr atrás de reconhecimento. Eles haviam me apagado das fotos, mas eu era a sombra que sustentava a parede atrás de cada sorriso forçado. O jogo virara, e dessa vez não havia como ele voltar ao estado anterior. A primeira fissura tinha se transformado em rachadura, e em breve toda a máscara social que eles haviam construído começaria a desmoronar. A cada dia que passava, o tom das ligações e mensagens dele se tornava mais confuso, mais contraditório, oscilando entre uma agressividade infantil e uma súplica quase humilhante. Era como se não soubesse mais em qual personagem se apoiar: o genro arrogante que me desprezava, ou o homem desesperado que precisava de mim para sustentar a vida que dizia ser dele. Eu assistia a esse processo com a calma de quem compreende que o silêncio e a paciência são as armas mais afiadas quando se tem a vantagem escondida nos papéis guardados numa gaveta. Não havia necessidade de confrontos diretos, não havia razão para discussões inflamadas. Tudo o que eu precisava fazer era deixar que os documentos falassem por si, que o peso das assinaturas que um dia dei se tornasse o lembrete constante de que nada daquilo era realmente dele. Numa manhã silenciosa, sentei-me à mesa com uma pasta que guardava há anos, cheia de recibos, contratos, comprovantes e cópias autenticadas. O cheiro do papel antigo misturado ao de tinta ainda fresca de alguns documentos recentes me trouxe de volta ao tempo em que, cheia de esperança, assinei aquele financiamento acreditando que estava ajudando minha filha a dar os primeiros passos numa vida independente. Lembro-me claramente de como me pediram apoio, de como ele prometeu que cuidaria de tudo, de como ela, com olhos cheios de confiança, me garantiu que jamais me deixaria carregar aquele peso sozinha. Reviver aquelas lembranças enquanto lia as linhas frias do contrato me fez perceber a ironia cruel. A mesma assinatura que usei para ajudá-los a começar agora era o que me colocava, anos depois, no centro da sobrevivência deles. Passei os dedos pelas cláusulas, uma a uma, e senti como se cada palavra fosse um escudo erguido ao meu redor. Não era mais apenas um contrato de financiamento. Era o retrato de que minha presença nunca poderia ser apagada. O nome estava lá, claro, incontestável, como uma pedra gravada na base de um monumento. Podiam me excluir das fotos, dos convites e até das celebrações, mas não podiam me arrancar dali. Aquilo me deu uma tranquilidade quase solene, uma certeza que não dependia de gritos nem de acusações. Quando ele falasse novamente em família de verdade, eu teria sempre a resposta pronta, ainda que não precisasse dizê-la em voz alta.
A família verdadeira não se mede por quem aparece sorrindo em um álbum de casamento, mas por quem, silenciosamente, sustenta as paredes que abrigam esses sorrisos. Aos poucos, percebi que minha filha começava a se inquietar. Em mensagens breves, me dizia que queria conversar, que não queria que a situação chegasse a esse ponto. Mas nunca explicava claramente que ponto era esse. Havia medo em sua voz, e não era apenas medo de perder a casa, mas de encarar a verdade que se escondia por trás das escolhas que havia feito. Ela sabia, no fundo, que permitira que eu fosse apagada, que aceitara a narrativa cruel que ele impusera. E agora, ao ver que o chão começava a ceder, buscava em mim a mesma base de sempre, aquela que nunca havia falhado. Eu lia suas mensagens e sentia uma mistura de ternura e dor, porque ainda que fosse minha filha, não podia ignorar que ela havia consentido em me ver de fora, em me ver humilhada. Foi em uma dessas trocas curtas que resolvi dar o primeiro passo de um confronto velado. Respondi com simplicidade, sem ameaças, sem acusações, apenas enviando uma foto de uma das páginas do contrato. O nome brilhava ali, nítido, acompanhado das cláusulas que deixavam claro quem era a verdadeira responsável por aquela casa. Não escrevi nada além de "está aqui", caso tenham esquecido. Enviei e deixei o silêncio fazer o resto. A reação não demorou. Em minutos, o telefone tocava sem parar e mensagens chegavam em sequência, algumas furiosas, outras suplicantes. Ele me acusava de querer destruí-los, de colocar minha própria filha em risco, de não ter coração. E quanto mais ele se debatia, mais evidente ficava que já não tinha o controle da situação. Sentei-me naquela noite com a pasta sobre o colo e pensei em como a vida havia invertido os papéis. O homem que se vangloriava de me ter deixado de fora de um casamento agora dependia de mim para manter o teto sobre a cabeça. E eu, que havia sentido o gosto amargo da exclusão, agora tinha em mãos a prova de que jamais poderia ser apagada por completo. A vitória ainda não era plena, mas a semente estava plantada. O confronto não se deu em gritos ou portas batidas, mas em papéis que nunca mentem, em nomes que resistem ao tempo e às máscaras sociais. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia tímido depois de dias de chuva, pensei em como o jogo havia se virado de maneira quase poética. Eu não precisava me vingar com fúria, bastava me manter firme, lembrando a cada passo que a arrogância sempre esquece de olhar para baixo, de perceber quem sustenta a base. O confronto já havia começado, silencioso, frio, mas implacável. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que não era eu quem estava à beira do abismo, mas eles. A cada dia que se sucedia depois daquele confronto silencioso em que enviei a foto do contrato, percebi como a armadura de perfeição deles começava a se despedaçar diante dos meus olhos. O que antes era exibido em fotos coloridas e legendas cheias de elogios agora se convertia em pressa, mensagens truncadas e telefonemas feitos em horários desconexos, como se o próprio ritmo da vida deles estivesse descompassado. Não era preciso que eu dissesse nada além do que já havia dito, porque os papéis, firmes e incontestáveis, falavam por mim com mais força do que qualquer discurso poderia. E a reação em cadeia não tardou a acontecer, como uma fileira de peças de dominó que cai uma a uma depois do primeiro toque. Ele, sempre acostumado a se mostrar firme e altivo, começou a demonstrar sinais claros de pânico. Em um dia, ligava com voz exaltada, acusando-me de estar contra a própria filha, tentando jogar em mim a culpa pela instabilidade que enfrentavam. No outro, escrevia longas mensagens cheias de justificativas e promessas de que, se eu os ajudasse a resolver a situação, tudo poderia ser reconstruído, tudo voltaria a ser como antes. Essa oscilação entre fúria e súplica era o retrato mais nítido da desordem em que havia mergulhado. Ele já não controlava mais a narrativa, não conseguia mais sustentar a farsa da segurança, e o peso da verdade o esmagava lentamente. Minha filha, enredada no meio desse turbilhão, passou a me procurar com mais frequência. As mensagens dela eram diferentes, mais curtas, mais carregadas de hesitação, como se não soubesse exatamente de que lado deveria estar. Em algumas, havia quase um pedido de perdão disfarçado, frases soltas como
Sei que não foi certo, ou não queria que fosse assim, mas sempre acompanhadas da sombra do medo, porque mesmo quando buscava a mãe, não conseguia romper com a figura de autoridade que ele tentava impor sobre sua vida. Eu lia cada palavra e sentia a dor da maternidade ferida. Era minha filha, e ainda assim, havia me permitido ser tratada como estrangeira no dia mais importante de sua vida. Agora, ela se via entre o amor que negou e o orgulho que começava a ruir. Enquanto isso, percebi que a imagem que tentaram criar diante da sociedade já não sustentava o mesmo brilho. Pequenos comentários começaram a surgir em rodas de conhecidos. Vizinhos que perguntavam discretamente por que eu não apareci no casamento. Parentes que estranhavam minha ausência e, ao mesmo tempo, notavam o semblante cada vez mais tenso do casal. A máscara social que eles haviam costurado com tanto zelo começava a se soltar nas bordas, e por mais que tentassem remendar com explicações vagas e sorrisos forçados, a verdade já escorria pelas frestas. O silêncio que mantive até então não apenas os incomodava, mas também despertava a curiosidade alheia, porque, quando alguém se cala em meio a uma história, os outros começam a perguntar o motivo. Eu me mantive firme em minha posição, sem correr, sem me justificar, deixando que a própria vida fizesse o trabalho de expor aquilo que não precisava mais ser escondido. Quando ele me ligava e eu atendia, respondia com frases curtas, geladas, nunca levantando a voz, mas sempre deixando claro que sabia exatamente onde estava pisando. Não havia necessidade de ameaças diretas. Cada vez que pronunciava pausadamente que os documentos ainda estão comigo, eu percebia a respiração dele mudar, pesada, como quem sente o nó da corda apertar em volta do pescoço. O pânico dele se refletia também na pressa de tentar me convencer a ceder. Marcava encontros, deixava recados com minha filha, até mesmo tentou enviar conhecidos para falar comigo, como se pudesse suavizar a dureza da situação com intermediários. Mas nada disso surtia efeito, porque eu já havia compreendido que o poder não estava em discursos inflamados nem em lágrimas ensaiadas. Estava nos papéis guardados na minha gaveta, nos registros que nem o tempo nem a arrogância poderiam apagar. E quanto mais ele corria, mais a máscara caía diante de todos. Na vizinhança, começaram a circular histórias de que o casal estava em dificuldades, que a casa estava ameaçada pelo banco, que o casamento perfeito já não parecia tão sólido. Eu não precisei mover um dedo para que isso acontecesse. Era a própria vida mostrando que aquilo que é construído sobre exclusão e mentira, cedo ou tarde, desmorona. E eu observava, de minha posição silenciosa, a farsa se desfazer aos poucos, como uma pintura mal feita, descascando sob a umidade. A reação em cadeia não foi apenas no âmbito social ou financeiro. Dentro de mim também havia uma transformação. A cada telefonema desesperado, a cada mensagem truncada, eu sentia que recuperava um pedaço de mim que havia sido arrancado quando ouvi a frase cruel: "Foi ontem, só para a família de verdade." Agora era ele quem repetia silenciosamente, em cada gesto, que havia se enganado. Eu era, sim, parte fundamental, não porque estivesse nas fotos ou nos convites, mas porque minha ausência revelava mais do que qualquer presença poderia. E assim segui, permitindo que o pânico deles crescesse, que a máscara caísse, que a farsa fosse revelada não por minhas palavras, mas pela própria força da realidade. Eu não precisava me vingar com fúria, porque o castigo já estava sendo imposto pela vida. Tudo o que fiz foi permanecer firme, deixar que cada peça de dominó caísse no tempo certo. O que começou com um telefonema de desespero, agora se tornava uma sucessão de quedas, uma reação em cadeia que ninguém mais poderia deter. Até aquele momento, todo o embate permanecia em esferas privadas, escondido atrás de portas fechadas, em telefonemas desesperados e mensagens trocadas com pressa. Mas o tempo, esse juiz invisível que nunca se apressa e nunca esquece, começou a expor a verdade diante de olhos que não poderiam mais ser desviados. A sociedade, que antes só enxergava o brilho do casamento perfeito, passou a perceber as sombras que se projetavam atrás das fotos cuidadosamente editadas.
O que começou como murmúrios discretos em vizinhanças e rodas de parentes transformou-se em questionamentos abertos, e a exclusão que antes parecia invisível ganhou contornos públicos. Lembro-me bem do dia em que isso se tornou incontornável. Eu estava em um pequeno mercado do bairro, escolhendo frutas, quando ouvi duas mulheres conversando perto de mim. Não sabiam que eu estava ao alcance de suas vozes, mas falavam justamente sobre minha filha e o genro. Uma delas, em tom curioso, perguntou por que eu não aparecia em nenhuma foto do casamento, se havia acontecido alguma briga grave. A outra respondeu que também achava estranho, mas que havia ouvido dizer que a casa em que eles viviam não era deles, que estavam com problemas no banco, que algo ali não fechava. Eu respirei fundo e permaneci em silêncio, não para esconder, mas porque percebi que já não era preciso que eu explicasse nada. A verdade caminhava sozinha, sem minha interferência. Os olhares começaram a mudar. Quando encontrava conhecidos na rua, percebia nos olhos deles não mais o brilho de quem comenta uma festa bonita, mas a dúvida de quem enxerga a incoerência entre a imagem e a realidade. A ausência da mãe no casamento tornou-se um símbolo impossível de apagar. Como poderiam me excluir e, ainda assim, fingir que tudo estava perfeito? Quanto mais eles tentavam justificar, mais frágeis pareciam. O genro, que sempre se mostrou altivo, agora era visto como alguém que dependia de um nome que não era o dele. A narrativa da família de verdade começava a se corroer em praça pública. Foi nesse ponto que minha filha, pressionada pelos comentários e talvez também pelo peso da consciência, decidiu me procurar pessoalmente. Veio até minha casa em uma tarde nublada, o rosto cansado, os olhos carregados de um misto de vergonha e súplica. Sentou-se diante de mim e tentou explicar. Disse que não queria me magoar, que a decisão de não me chamar para o casamento havia sido um acordo para evitar conflitos. Cada palavra dela soava como uma lâmina fria cortando novamente uma ferida que eu já tentava cicatrizar. Eu a ouvi em silêncio. Deixei que despejasse todas as justificativas, mas dentro de mim a certeza se firmava. Não havia acordo que justificasse apagar uma mãe do dia mais importante da vida de uma filha. Quando terminou, eu apenas a encarei e perguntei calmamente: "E agora, quem é a família de verdade?" Ela abaixou os olhos e não conseguiu responder. Naquele instante, percebi que a virada não era apenas pública, mas íntima. A mesma frase que me ferira na boca do genro agora retornava como uma acusação velada, ecoando na mente de minha filha, que finalmente percebia a gravidade do erro que havia cometido. Enquanto isso, os problemas deles com o banco se intensificavam. As notificações chegavam, as pressões aumentavam, e já não havia como esconder. Amigos começaram a comentar abertamente que a vida luxuosa que tentavam exibir estava sustentada por dívidas. Alguns parentes, antes tão presentes nos brindes, agora se afastavam, como sempre acontece quando o brilho da festa acaba e sobra apenas a sujeira para limpar. A máscara caía, não apenas diante de mim, mas diante de todos. Eu não precisei mover um dedo para que essa virada acontecesse. Bastou me manter firme, bastou não ceder ao desespero nem às súplicas. A sociedade, os vizinhos, os parentes, todos começaram a enxergar o que estava diante dos olhos desde o início. A exclusão da mãe não era um detalhe, era o sintoma de algo muito maior. Arrogância, ingratidão e uma fragilidade escondida sob camadas de orgulho. Numa noite em que o telefone tocou mais uma vez e a voz do genro veio carregada de irritação e medo, percebi que a virada estava completa. Ele já não falava como quem dá ordens ou como quem zomba. Falava como quem implora para ser reconhecido, como quem percebeu que a palavra família não pode ser usada como arma quando a base dela foi desprezada. Ele tentava se justificar, dizia que era preciso unir forças, que todos estavam comentando, que a imagem deles estava arranhada. E eu, em silêncio, compreendia que a justiça estava se cumprindo não em tribunais, mas no olhar público, naquele espaço onde a verdade sempre encontra brechas para emergir. A virada pública estava consolidada. Eu, que havia sido excluída,
Agora era vista por todos como a peça fundamental esquecida, a mãe apagada que nunca deixou de ser essencial. E eles, que me descartaram como se eu fosse invisível, agora eram obrigados a lidar com o fato de que não havia festa, nem sorriso, nem fachada que pudesse se sustentar sem a presença de quem realmente segurava os alicerces. A pergunta, quem é família de verdade? Já não precisava ser respondida em voz alta. O mundo ao redor, pouco a pouco, já começava a responder por mim. O tempo, que tantas vezes parecia meu inimigo quando me vi relegada ao esquecimento, mostrou-se meu maior aliado quando a máscara deles desabou diante de todos. As semanas seguintes à virada pública foram marcadas por um turbilhão que já não precisava mais da minha intervenção direta. A notícia da dívida se espalhava em círculos de conhecidos. A ausência da mãe no casamento era comentada em cada mesa de almoço de família. E os olhares que antes celebravam o casal agora se tornavam duros, inquisidores, carregados de desconfiança. Eu, que havia sido tratada como uma sombra, me tornei presença mesmo no silêncio, porque cada vez que alguém perguntava por mim, era como se minha voz ecoasse no vazio que eles haviam tentado preencher com arrogância. O genro, antes tão altivo, agora se arrastava em súplicas disfarçadas de conversas racionais. Falava em resolver juntos, em pensar no futuro da família. E cada vez que essa palavra saía de sua boca, eu sentia uma pontada de ironia atravessar meu peito. Família, para ele, sempre foi uma moeda de troca, um termo usado conforme a conveniência, para incluir quando era útil e excluir quando feria o seu orgulho. Mas a vida tem maneiras curiosas de devolver o sentido real às palavras, e agora ele se via obrigado a pronunciá-la diante daquela que havia rejeitado. Foi numa noite de sábado que a gota final transbordou. Ele apareceu na minha porta, sem avisar, com o rosto abatido, as roupas desalinhadas e pela primeira vez sem o ar de soberba que tanto o acompanhava. Bateu a porta como quem bate em um muro que não sabe se abrirá, e quando abri, não havia mais espaço para máscaras. Pediu, quase murmurando, que eu reconsiderasse, que não deixasse a casa ser levada pelo banco, que pensasse na minha filha. Olhei para ele longamente, deixando que a tensão do silêncio o esmagasse antes de qualquer resposta. Então disse com a mesma calma com que sempre me mantive durante todo aquele processo: a família de verdade não é aquela que aparece em fotos, mas a que está presente quando tudo desmorona. Você me excluiu, e agora me pede que sustente o que construiu sem mim. Eu não vou expulsar a minha filha, mas você terá de sair. Foi como se uma sentença tivesse sido lida em voz alta. Ele tentou argumentar, mas as palavras se atropelavam e percebi que nada mais poderia ser dito que revertesse o inevitável. Minha filha, que chegara logo em seguida, ouviu cada frase com lágrimas contidas, como se finalmente entendesse o peso do erro que havia cometido. Não precisei levantar a voz, não precisei dramatizar. Bastou afirmar o óbvio. A casa era minha, o contrato era meu, o poder estava comigo. Ele, que um dia ousou me excluir sob o pretexto de família de verdade, agora era excluído daquilo que julgava possuir. Nos dias que se seguiram, os comentários públicos consolidaram a nova narrativa. Já não era mais a mãe esquecida, mas a mulher que, com firmeza e dignidade, mostrou quem realmente sustentava a base de tudo. Vizinhos comentavam em voz alta como tinham me visto ser humilhada e agora assistiam à queda dele. Parentes, antes distantes, buscavam se reaproximar, talvez na tentativa de se colocar ao lado da parte que, no fim, permaneceu inabalável. Mas eu já não precisava de aplausos nem de reconhecimento tardio. O que importava era ter recuperado minha voz, não através de gritos, mas pelo simples peso da verdade que o tempo se encarregou de revelar. Minha filha, lentamente, começou a se abrir novamente para mim. As conversas eram carregadas de arrependimento, mas também de um desejo sincero de reconstruir. Eu a recebia sem cobranças explícitas, porque sabia que a vida já havia se encarregado de lhe ensinar a lição mais dura. Nunca se nega o lugar de quem te sustentou desde o início.
Se o amor materno fosse condicionado a convites e festas, já teria desaparecido há muito tempo. Mas ele resistiu até mesmo à exclusão, porque era mais forte do que a crueldade de uma frase. Aos poucos, fomos descobrindo juntas um novo modo de ser mãe e filha. Um que não dependia mais de ilusões sociais, mas da verdade nua, marcada por erros, feridas e recomeços. E assim, a última palavra foi minha, não porque precisei gritar, mas porque o silêncio firme que mantive transformou-se em resposta definitiva. A nova definição de família não estava no álbum de fotos, nem no bolo de casamento, nem nos discursos ensaiados. Estava na solidez de um contrato, na paciência de uma espera, no amor que sobreviveu à rejeição e na coragem de dizer não quando todos esperavam submissão. Eu não precisei destruí-los, apenas deixei que a vida mostrasse quem era indispensável. E no fim, quando o orgulho deles desmoronou, ficou claro para todos o que sempre esteve diante de seus olhos. Família de verdade não é quem te exibe para o mundo, mas quem permanece, mesmo em silêncio, sustentando as paredes que impedem a tua casa de cair.